Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast, onde nós temos discutido muitas coisas interessantes sobre educação, qualidade de vida, decisões. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Daniel Zocal. Ele é professor do Departamento de Fisiologia e de Patologia da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara, professor adjunto do departamento. Daniel, um prazer tê-lo aqui. Antes de tudo, eu já quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E vamos bater um papo sobre esse mundo de ciência, esse ser humano, a educação. É isso aí. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui porque eu admiro muito o seu trabalho aqui nesse trabalho de podcast, onde a gente tenta misturar vários conceitos, filosofar um pouco sobre nossa carreira, sobre onde a gente quer chegar, todo o conceito aí por trás disso. Exatamente, essa é a ideia. E aí, para a gente começar, queria ser farmacêutico, né, de formação. E vamos começar lá atrás. Eu queria saber um pouquinho assim, onde é que a farmácia te achou? Onde você achou a farmácia? Como é que começou, né? Da onde surgiu o interesse da sua graduação? Onde é que chegou a farmácia na tua vida, a graduação nessa área? Como foi essa decisão lá atrás? As coisas, acho que na minha vida, seguem um pouco o que o Raul Seixas colocou numa música dele, que chama No Fundo do Quintal da Escola. Tá. Que ele diz, eu não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Tá. E quando todo mundo me critica, eu tô no meu caminho. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa no meu começo de vida, de tipo, eu quero fazer isso para chegar em tal lugar porque minha ambição é tal. Não, a escolha pela farmácia veio pelo gostar de química, de matemática e de biologia. Tá. Então, durante os estudos de ensino médio, veio essa A atenção surgiu, então, por essas áreas do ensino médio. E aí teve aquele famoso teste vocacional que todo mundo faz. E aí deu, entre as várias carreiras, deu medicina, deu odontologia e deu farmácia. Certo. E aí, baseado no que eu mais ou menos estava gostando, né? Falei, não, meu caminho é farmácia. Que não foi fácil a decisão, porque eu tive um pouco de bloqueio da minha família. Tá. Até por não entender muito da profissão do farmacêutico. Né? Meus pais falaram, não, farmácia pra quê? Você vai ser um farmacêutico de balcão? Nada contra quem exerce essa função importante. Mas meu pai e minha mãe tinham um pouco dessa restrição porque não via um futuro muito próspero para o filho. Mas eu falei, vesti a camisa e falei, não, é isso que eu quero e vamos embora. E passou por aquela fase assim que pelo menos você sabia o que você não queria? Sim. Porque tudo bem, eu acho que no Brasil escolher, né, a profissão, escolher o que você vai desenvolver por uma boa parte da tua vida, essa decisão ela é colocada muito cedo na vida da gente, né? E você chegou a ter essa situação, bom, isso eu não quero, mas aqui, essa área talvez... Eu tive algumas... Não, assim, não foi por eliminação que você chegou na farmácia, você gostou e era aquilo. Eu acho que quando eu tive a escolha da farmácia, aí eu obviamente acabei pensando em outras profissões, até pelo meu ambiente familiar. Meu pai é engenheiro agrônomo. Tá. Na época, meu irmão estava fazendo engenharia elétrica. Então, tinha engenharia muito forte na minha família. Aí eu falei, mas e aí eu vou ser o que vou para a área de biológicas, mas como é que vai ser? Então, teve, de fato, um momento ali de dúvidas em alguma parte ali, mas aí você começa a explorar um pouquinho como é que é cada profissão. Exato. E aí eu falei, não, meu caminho é por aqui mesmo e vamos embora. E a ciência? O pesquisador Daniel, onde é que ele surgiu? Já foi durante a graduação, você já começou a ter o interesse por pesquisa, a curiosidade científica? Ela foi desenvolvendo ao longo da graduação? Também você já chegou com algumas curiosidades quando você começou o curso que já estava... mesmo que a gente ainda se entra na faculdade muito cru ainda, né? Por mais que você conviva com pessoas que estão já na universidade ou quem já cursou, a sua experiência inicial. Então, a ideia da ciência, da pesquisa, ela já entrou contigo e depois foi sendo lapidada e desenvolvida? Ou você descobriu isso ao longo da graduação? De novo, foi uma descoberta que veio para mim, na verdade. Acho que a ciência me descobriu. Tá. Porque o primeiro ano de faculdade, eu tinha 17 anos. De fato, eu era muito imaturo. Sim. Então, de fato, eu não conhecia nem o que era direito uma universidade, para onde o meu curso poderia me levar. Então, completamente cru. E aí você vai vendo uma disciplina, vai vendo outra, e vai vendo o que é feito em cada disciplina. E o professor vai falando um pouquinho, tem estágios de iniciação científica. Iniciação científica, o que é isso, né? Que é isso? Aí foi plantando sementinha. No segundo ano,
os veteranos da minha época falaram, ó, é legal você já pegar um estágio, já começar a se envolver, porque faz parte da sua grade curricular também, mas você vai vendo outros aspectos da profissão do farmacêutico. E eu dei, vou dizer, um pouco de sorte, ou eu estava no lugar certo, na hora certa, de ter a professora Marli, lá da UEL, a professora Marli Cardoso, que ela estava voltando do doutorado dela, então com ideias frescas na cabeça, cheia de motivação para trabalhar, e ela precisava de gente para trabalhar. Sim. E aí um colega meu, um veterano meu, falou, ó, tem essa professora que está precisando de aluno de iniciação científica. E nisso eu já tinha passado por um laboratório de botânica, já tinha passado por um laboratório de genética, assim, só para conhecer, e não era aquilo. Não era aquilo. Aí quando veio a professora Marli, que trabalhava com fisiologia cardiovascular, que era algo que me interessava um pouco, eu não tinha tido fisiologia ainda. Uhum. Mas eu vi o que ela estava fazendo, né? Porque ela trabalhava com exercício físico, condicionamento cardiovascular. Eu falei, opa, é uma coisa interessante. Aí eu comecei. Então eu entrei de gaiato no navio, mas foi desenvolvendo. E aí é interessante que ao longo do meu curso, a UEL teve um período de greve de 6 meses. Então 6 meses onde eu não tinha aulas, certo. Não tinha nenhuma atividade didática. Isso no início do curso? Mais ou menos, do segundo para o terceiro ano. Tá. Que eu já estava no laboratório, já estava começando a fazer algumas coisas. Mas ainda assim, quando você está no começo, você vai fazendo conforme o fluxo vai. Ó, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer outra coisa. Às vezes você nem entende ainda o processo, né? Você vai meio mecânico. Exato. E aí, essa greve me permitiu imergir no laboratório. Perfeito. E aí você vai estudando, você vai discutindo com o orientador, você vai lendo artigo científico, você fala, opa, isso é interessante. E daí para frente foi. Tá, então foi um momento de uma decisão que você precisou fazer, não, né? Que você fez uma decisão que começou a direcionar a carreira. E ao longo ainda da faculdade foi um desafio essa escolha pela ciência, porque conforme você vai fazendo o curso de graduação, você vai vendo as outras oportunidades de trabalho. E na minha época, o curso de farmácia não era o farmacêutico generalista. Era um curso de farmácia e depois você optava por 3 opções. Alimentos, indústrias ou análises clínicas. E eu tinha uma vertente, quando começou essa história do pesquisador, tipo, opa, vou trabalhar na pesquisa de desenvolvimento de fármacos na indústria. Eu tinha um pouco disso quando eu comecei a fazer minha iniciação. E os professores da indústria começaram meio que tipo assim, vamos lá, Daniel, vamos trabalhar na indústria. Mas eu tinha o lado biológico, falava, não, eu não quero só a produção. Obviamente, o desenvolvimento de fármacos tem a parte biológica também, mas, de novo, talvez pela imaturidade eu não via muito disso na época. Eu falava, não, eu quero algo mais biológico, eu quero entender o corpo humano, eu quero a fisiologia. Então teve essas decisões no meio do caminho que foram, não, é isso que eu quero, é para esse caminho que eu vou. Eu sempre falo que a fisiologia me achou antes de eu achar a fisiologia, eu sabia o que era. Porque desde garoto eu queria saber por que eu dormia, por que eu tinha sono, por que eu tinha fome, por que eu tinha sede. E quando eu comecei a estudar isso lá, muito tempo atrás, que era ainda ciências, né, comecei a ter essas respostas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu não sei ainda o que é, mas foi isso que me levou. Então, realmente, a curiosidade por entender como é que o corpo da gente funciona, acho que deve ser um fato comum, né, na vida de todo fisiologista, né? Eu acho que é. E ainda assim, hoje você olha para o passado e você vê que algumas coisas aconteceram que te guiam, ou que me guiaram até onde eu estou hoje. Uhum. Eu vim de uma família que é de sítio. Tá. Né? Eu não trabalhei no sítio, mas meus pais nasceram e cresceram no sítio. Certo. E no sítio você vê as coisas acontecendo, criação de animais e plantas, e você vê as coisas acontecendo e fala, por que isso acontece? E eu, pequenininho, vivia no sítio, no meio de vaca, de porco, de galinha, plantação, etc e tal. E aquilo sempre estava no fundo da cabeça, sabe? Mas por que isso acontece? Subconsciente, então, é aquele pensamento tudo, né? de cientista, de tipo, de ser curioso, de desvendar aquele fenômeno para, obviamente, entender melhor a vida, né? Eu brinco que são as candinhas científicas. Exato. Aquela candinha que fica na janela, vendo a vida passar, né? Exatamente. E acho que até uma coisa que eu ia perguntar fica mais ou menos nesse tema, assim, que tipo de pensamento, de pergunta, de desejo que você tinha nessa transição ou nessa construção do Daniel antes da faculdade e que você acha que ainda você usa hoje na sua rotina, principalmente a rotina científica, né? Não que a rotina acadêmica e a rotina administrativa não sejam, não precisem também dessas engrenagens, né, cerebrais, mas
decisões e desejos e pensamentos que você tinha nessa fase já acadêmica e que você ainda tem hoje como cientista, como PI de laboratório, nas suas conexões mundo afora, que são importantes? Eu acho que uma coisa que acho que sempre esteve presente é o achar soluções para os problemas. Os meus alunos brincam que sempre que tem um problema no laboratório, eu chego lá, eu faço uma gambiarra, né, uma adaptação científica para solucionar um problema, ou às vezes onde eu quero chegar aqui, essa ideia de tipo, eu tenho esse problema, que tipo de, não vou usar inovação, mas que tipo de solução eu posso ter para chegar na resposta daquela pergunta. Então, tinha a história lá da iniciação científica, a adaptação ao exercício no sistema cardiovascular. Qual que é a melhor forma de explorar isso? Que tipo de ferramenta experimental eu vou utilizar? Então, não só a pergunta científica, mas o método científico por trás para me dar a melhor resposta. Acho que isso sempre esteve presente e ainda continua presente. Essa é a base, né? Independente da pergunta, se você quer ver algo mais sistêmico, se você quer ir a fundo a nível celular, essa pergunta sempre permeia. Qual que é a melhor ferramenta? Existe essa ferramenta? Não, não existe. Como que eu vou criá-la? Exato. Como que eu vou ajustá-la? Como que eu vou fazer a minha gambiarra, que os meus alunos falam, para, na verdade, ter uma resposta ou ter uma informação detalhada que me permita entender o fenômeno? É isso. Precisa de soluções, né? Exato. E nesse processo, quão rápido você acha que a gente evoluiu, né? Porque eu acho que você acabou de falar uma coisa importante, né? Identificar o que está acontecendo, achar solução para aquilo. Naturalmente, quanto mais rápido você consegue fazer isso, ótimo, né? Então, quer dizer, observar aquilo, achar o que você precisa fazer e aí vai descobrir como que você precisa fazer. Isso. Né? Nesse processo, obviamente, tem vários reajustes, vários protocolos que precisam ser adaptados, às vezes desenvolvidos, né? A velocidade com que as coisas têm acontecido, elas têm influenciado a maneira como você enxerga não só a sua experiência, mas de outros pesquisadores, a velocidade com que a gente tem trabalhado, inclusive mentalmente, para que essas soluções, esses desafios sejam os desafios superados e essas soluções encontradas. As coisas evoluíram muito rápido, eu diria, assim, em termos de o que você tem hoje de aparato experimental para utilizar na sua pergunta. E eu acho que essa velocidade de desenvolvimento de técnicas, você ser seletivo, você ser específico para coisas, eu acho que talvez ela foi mais rápido do que o pensamento científico de que para onde ou como que eu posso utilizar isso. Tá. Então, isso é uma coisa que eu também trabalho muito com os meus alunos de pós-graduação, que é, ok, você tem essa ferramenta experimental que é high-tech, que é super detalhada e tal, mas ela é necessária para você responder a sua pergunta experimental. Ela é uma ferramenta. Exatamente. A base do teu trabalho não tem que ser a ferramenta, tem que ser a pergunta experimental. Baseado nisso, qual que é a melhor ferramenta? Então, eu costumo trabalhar com os meus alunos, quem começa a iniciação científica comigo, eu costumo trabalhar um projeto muito simples, que usa ferramentas muito simples, e para mostrá-los de que, você não precisa de muito, depende muito da sua pergunta experimental. Conforme vai evoluindo o projeto, novas perguntas vão surgindo, aí você precisa de novas metodologias que te deem mais embasamento para onde você quer chegar. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem muita coisa tecnológica muito bem desenvolvida, mas às vezes a gente precisa de coisas que eram do século passado. Sim. Que precisamos, não, a gente só com aquilo já basta. Então, é um jogo de tipo, temos a evolução tecnológica, temos todo esse crescimento científico nessa parte, mas temos que lembrar sempre do raciocínio científico, a sua pergunta experimental, para onde você quer chegar. É a base, né? Exatamente. Essa tem que ser a base. A base tem que ser concreta. Porque se você não sabe onde você está, dificilmente você sabe para onde você vai, né? Exato. Então, essa pergunta é justamente o norte de tudo. Porque é aquele clássico jargão. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Exato. Então, não adianta você ter estratégias, não adianta você ter ferramentas se você não tem a pergunta que você precisa. Exato. E isso a garotada que tem chegado no departamento te procurando para orientação, para pesquisa, naturalmente não é uma comparação com o que era o Daniel lá quando chegou para fazer iniciação científica, porque obviamente tem uma evolução temporal importante e as gerações são diferentes e tudo bem, é assim que o mundo sempre funcionou, mas você nota e deve ser evidente que
a maneira como essa garotada que está hoje no início da faculdade, independente do curso, eles têm uma maneira de lidar com tecnologia, com ferramenta, e às vezes a velocidade de raciocínio acaba deixando alguns gaps, né? Sim. Você já falou um deles, né? Como é que o aluno chega, você já diz para ele o básico. Então, olha, tem uma coisa que é o passo inicial. Tem sido desafiante para você lidar com essa geração, e desafiante no sentido positivo, não é crítica nenhuma. É um desafio, é gostoso, você consegue nortear essa garotada. Como é que tem sido esse trabalho associado com a qualidade das relações humanas que você tem ali com essa garotada e com seus pares? E quanto isso te dá de prazer? Porque uma vez eu escutei uma coisa só para... que a gente não trabalha porque a gente gosta, né? Tem um cara que eu ouço falar que ele fala assim, você trabalha porque precisa, né? Mas, naturalmente, que quando você entra num looping, que você investe tempo de qualidade numa coisa, essa coisa te dá resultados, seja quais forem, financeiros, pessoais, você vai investir mais tempo naquilo porque você está observando melhores resultados, e melhores resultados te dão mais interesse. Ou seja, você entra num looping construtivo, né? Num ciclo virtuoso. Como que tem sido isso, receber essa garotada, usar coisas que eles fazem com facilidade e a gente ainda, talvez principalmente esse mundo digital, né? Conta um pouquinho dessa sua rotina de laboratório com a garotada. Eu acho que você já definiu desafiador. Desafiador, às vezes frustrante para mim, porque talvez eu não consiga chegar onde eu quero chegar com o objetivo do aluno, porque eu não tenho uma comunicação direta. É isso, comunicação. Exatamente. Então, assim, tem sido desafiador e eu tenho buscado trabalhar isso. E aí eu vou te dar um exemplo, porque hoje meu filho tem 20 anos. E essa história de comunicação com essa turma mais jovem, a minha esposa fala muito para mim, fala, Daniel, você é muito old fashion, você é muito quadradinho, você tem que melhorar a sua forma de interação. Eu fico e aí é aquilo que você falou, é a diferença de gerações. Porque eu não fui treinado, eu não fui educado dessa forma. Então, eu tenho que me moldar hoje, eu tenho que me adaptar. E aí eu vejo uma passagem que teve... Uma vez eu tive uma janta na minha casa que eu convidei uns amigos. E o pai que estava lá, ele era professor de matemática do meu filho na época. Ok. E ele é da minha idade. Então, a gente conversa do jeito como a gente é, de acordo com a nossa idade. Mas do nada ele virava pro meu filho e começava a conversar de uma outra forma, e meu filho batendo altos papos com ele. Eu falei, caramba, como que... E obviamente ele era professor de matemática do ensino médio. Ou seja, então, a rotina dele. Exatamente. Então foi ali que me deu um clique. Eu falo, não, a minha esposa sempre esteve correta. Elas sempre estão corretas. Sempre. E aí eu falei, de fato, eu preciso me adaptar a essa forma. Mas não tem sido fácil, porque a minha essência ainda está presente. Sim. A minha forma de educar, a minha forma de passar o conhecimento, eu remonto aos meus professores da época. Então, eu tento sempre fazer um meio de campo. Não é fácil lidar com a forma de linguagem deles, né? A forma de comunicação com eles, porque para eles é tudo direto. Isso. E esse tudo direto, às vezes você corta passos que são importantes para o aprendizado e crescimento. Então, eu sempre tento puxar os alunos, sempre tento puxar, vamos devagar. Eu faço uma coisa com os meus alunos que eles odeiam, que é o seguinte... Eu sempre falo, você tem que saber o básico. Se você está trabalhando com equipamento X, antes de você apertar um botão dele, você tem que saber como é que é. Aí eles olham para mim, mas como que eu entendo isso? Aí eu dou o manual do equipamento na mão deles. Aí eles olham com aquela cara para mim, tipo, sério? Eu falo, sério. Físico, manual físico, não tem... Tem essa também. Não tem... Sabe, então eu procuro mostrar para eles que, assim, nós temos um mundo diferente, a geração é diferente. Eu até deixo muito claro para eles, eu estou me adaptando a vocês, porque na minha época de aluno, eu era o diferente também, perante ao meu orientador da época. Então eu lembro que várias coisas de computador, ele pedia para mim. Hoje eu estou vendo o inverso, porque tem coisas que os alunos fazem muito mais rápido. Se eu for fazer, eu vou gastar um dia, eles fazem em 15 minutos. Então, tá sendo um movimento para mim. Eu não sei se você nota isso, eu tenho notado que uma coisa muito... Eu sou ainda uma geração um pouco antes da sua. A maneira como a garotada hoje em dia lida com a hierarquia. Existe respeito. Mas é uma maneira de lidar com a hierarquia um pouco diferente da que eu lidava
talvez você já numa transição. E você falou uma coisa interessante, né? Que a maneira como eles chegam, eles são diretos. E o fato de ser direto não quer dizer que é desrespeitoso. Então, tem o respeito, mas eles lidam com hierarquia. Então, tem momentos, a maior parte dos momentos que eu tô com a garotada, eu percebo que existe uma fala um pouco mais natural deles. Eu lembro quando eu ia falar com o meu orientador, que eu ia falar com o professor, tinha uma coisa meio... Chegava até a dar um receio de falar, né? E isso ficava estampado na hora que você estava numa comunicação. Para eles hoje é muito mais fluente. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, muito positiva, que a gente conseguir usar essa comunicação, que é fundamental, né? Vai ser favorável para os dois lados. Né? Você mencionou uma coisa que é interessante, que no começo eu não entendia isso dos alunos. Porque para mim eu achava que eles não entendiam a hierarquia. Tá. Então, simplesmente, eu vou dar um exemplo. Na minha época, se eu fosse falar, que nem você comentou, se eu fosse falar com o professor, primeiro tinha um preparo antes, para não chegar falando qualquer coisa. Sim. Batia na porta, bom dia, boa tarde, com licença, podemos conversar e tal, e conversava. Hoje em dia eles entram na sua sala sem falar bom dia. E eu falei, mas que falta de respeito. Não, hoje eu entendo que não é falta de respeito, é natural entre eles. Mas o que eu procuro trabalhar para eles é o seguinte, é natural na sua geração, talvez fora de um ambiente. Quando você entra, por exemplo, no ambiente acadêmico ou qualquer... Às vezes você tem que prestar atenção para, obviamente, não dar uma mancada e não transparecer. Uma falta de respeito, como eu estava entendendo. Então, eu procuro trabalhar isso com eles, mas hoje eu entendo de que não é... São os dois lados, sempre. E uma coisa que você falou que eu acho interessante é assim, nós precisamos nos adaptar, é natural também para algumas situações, desde que você queira fazer aquilo que faça sentido para você, que tem um objetivo, mas não dá para você se desconstruir completamente, porque, óbvio, não adianta eu querer ser um indivíduo totalmente como os relacionamentos são hoje, ignorando tudo que eu construí. Exato. De jeito nenhum, né? Mas acho que é um treino diário. Eu gosto disso, gosto muito disso. Tá em sala de aula, tá com a garotada no laboratório, isso dá uma energia muito boa. Com certeza. Né? É uma renovação pra gente. O tempo. Eu brinco com os alunos que eu acho que eu sempre tenho 18 anos. Exatamente. Né? Porque você tá na sala, eu lido com a garotada no primeiro e segundo anos, né? Então, eles estão sempre na mesma idade. E você, cada ciclo, um ano a mais. Exato. Né? Mas é uma energia muito boa, né? Com certeza. Daniel, assim, dentro do contexto mais pós-graduação, mais acadêmico, assim, você tem notado alguma mudança no sentido de que... Porque você estava dizendo há pouco, né? É o laboratório onde você faz as perguntas corretas, você tenta achar as estratégias para responder essas perguntas, ter resultados em acho que quaisquer áreas da ciência vai ser assim. Você ainda acha que a gente Brasil, ainda precisa ter universidade um pouco mais de proximidade com a indústria, com as startups hoje que estão na moda? Em que sentido? Eu tenho um pensamento que, assim, não é só isso, ainda mais hoje em dia, que você tem isso aqui, a informação tá muito fácil, mas é um local onde você tem pessoas que foram formadas para resolver problemas, para achar soluções, para discussão, para conversas, para planejamentos, para reorganizações. E eu já tenho notado que tem tido uma abertura diferente. A universidade tem se mostrado um pouco mais receptiva para discutir com pessoas que precisam de soluções que você pode ter. Sim. Você concorda com isso? Você acha que isso já está num processo de mudança comparado com uns 20 anos atrás? Mas ainda precisa mudar? Ou seja, eu preciso fazer com que aquilo que está sendo feito lá dentro dos muros da universidade sejam divulgados, compartilhados, auxiliem as pessoas a responder essas perguntas, que não sejam só. Que não é que não seja importante, um artigo científico, óbvio que isso é importante, faz parte da rotina. Mas eu queria ouvir um pouquinho o que você pensa sobre isso? Talvez se eu contar um pouquinho como que foi para mim entender todo esse processo, porque para mim hoje ainda é difícil para mim visualizar isso, e não que não seja importante, muito pelo contrário, eu acho muito importante, mas talvez a forma que foi a minha formação, onde eu fui formado em uma faculdade para fazer ciência básica. Eu queria falar só um corte. Acho que para nós, na fisiologia, a gente faz ciência bruta, isso, né? Talvez exatamente. Isso. Então, para gerar... o discurso que eu escutava do meu orientador e todos os professores do departamento
onde eu fiz pós-graduação, era: nós estamos gerando conhecimento, que de fato é muito importante. Mas nunca foi discutido na minha época, tipo, como que eu posso jogar ou levar esse conhecimento de uma forma mais direta para a sociedade, ou até mesmo ajudar no desenvolvimento de algum implemento, alguma ação. Aplicar, Exatamente. Né? Fazer isso virar... Que isso é algo que a gente sempre escreveu nos artigos científicos, mas nunca botamos, eu pelo menos nunca coloquei de fato para acontecer. Então a minha formação foi tipo distante deste mundo de startup, de interações com indústria, a não ser que seja uma indústria farmacêutica que queira testar algum medicamento, ver o efeito biológico de alguma droga. Só que assim, ao longo do tempo que a gente vai se inteirando, conversando com outras pessoas, tendo outras realidades, a gente vê, caramba, a gente tem um mundo muito grande, a gente tem um know-how muito vasto que a gente pode aplicar isso. Sem dúvida. E aí, eu não faço isso, e eu digo que eu não faço porque eu não estou buscando. E talvez seja uma ignorância minha de não buscar, porque eu sei que a gente tem bastante coisa interessante aqui na nossa região para poder aplicar. A gente tem muita coisa interessante que dá para aumentar o raio de ação dentro da gente mesmo. Exatamente. E todo mundo sai ganhando, porque a gente desenvolve uma pesquisa mais ampla, porque a gente vai ter uma aplicabilidade, porque a gente está fazendo dentro de uma salinha de laboratório que poucas pessoas vão ter acesso. Uma devolutiva para a sociedade, que é quem mantém com os impostos a universidade pública. Exatamente. Né? Então, eu acho que é algo que agora que eu estou participando mais da pós-graduação, é algo que eu quero investir, que é justamente criar condições para onde os pesquisadores, como eu, que não tem muito conhecimento de como fazer ou como ensinar o mapa, então criar eventos onde a gente traz startups, coordenadores de startups ou indústrias que têm interesse de cooperar. Eu sei que, por exemplo, posso falar pela odontologia, existem várias tentativas de indústrias que trabalham com produtos odontológicos, trabalhando com professores. Então, assim, existe essa proximidade. Eu vejo isso muito próximo para o pessoal que trabalha com parte clínica, com professores e pesquisadores com parte clínica. Mas nós da ciência básica, ainda eu vejo que assim, a gente está patinando, mas talvez por falta de oportunidade. Exato. De falta de conhecer o que é feito e ver, poxa, eu posso pegar o conhecimento que eu estou gerando no laboratório, juntar com esse coordenador de startup ou de uma indústria para dar uma devolutiva para a sociedade, como você falou. E eu acho interessante porque, não sei se você já deve ter passado por esse tipo de situação, que às vezes a gente a gente está debruçado sobre a rotina e sobre os projetos e de repente vem uma pessoa de fora, que um coordenador olha de startup e olha aqui, não, isso aqui pode ser também aplicado. Ele começa a olhar para uma trilha que você não viu. Exato. Então, quer dizer, essas conversas, esses debates, essas reuniões, eu acho que elas são fundamentais, né? E aí eu vejo os meus alunos hoje, quando vem um aluno querer iniciar a iniciação científica ou pós-graduação, eu pergunto hoje, aonde você quer chegar? Porque eu já tive alunos da farmácia, do curso de farmácia, que falaram, eu quero ir para a indústria. Tá. E aí, talvez tenha que ter uma mudança da forma como eu oriento, que quem quer ir para a indústria, talvez não, a forma como eu tenho que orientar não é a mesma forma para alguém que quer ir para a universidade depois. Exato. Então, eu, por mais que não tenha feito essa interação, eu tenho pelo menos buscado uma forma de orientar os meus alunos para dar caminhos diferentes aí, para eles terem uma visão diferente do que eu tive antes. Interessante. Nesse contexto, 2 perguntas. Você tem notado um maior interesse, pensando já mais na pós-graduação, né? Os seus alunos de pós-graduação ou alunos de colegas com quem você convive aqui fora do país, eles têm buscado algo mais aplicado já para produtos, pensando em produtos, pensando na indústria e não na academia, em ficar como desenvolver a carreira na pós-graduação para se tornar um docente, um pesquisador, mas para desenvolver algo fora da universidade de maneira mais aplicada? Essa é uma pergunta, você tem notado isso? E pós-graduação, os alunos têm chegado como uma visão de oportunidade ou de uma necessidade? Como é que você tem visto isso? Eu vou começar pela segunda questão. Eu tenho visto por falta de oportunidade, infelizmente. Tá. Mas
o que eu tenho visto de interessante é que nesses alunos, por falta de oportunidade, começam uma pós-graduação. A falta de oportunidade formou, não sei o que eu mercado faço, de trabalho, a concorrência é muito grande, exatamente. quero ficar na minha região. Exatamente, é nesse sentido. Então, por mais que o aluno comece, mas a gente, obviamente, a pós-graduação é interessante porque, diferente da graduação, a graduação a gente dá aula para vários alunos ao mesmo tempo, então o contato individual, dependendo do tempo que você passa em sala de aula, é pequeno. Agora, na pós-graduação, é o contato diário, individual, reuniões com alunos. Então, você começa a perceber, a entender um pouco do aluno. Sim. E aí, nesse Isso aluno... é fundamental. Exatamente. E ele ia conhecer um pouquinho mais da gente. Exatamente. E aí, ao entender isso, entender a origem desse aluno, por que ele fez aquele curso, por que ele foi parar na pós-graduação, por mais que seja uma falta de oportunidade, às vezes ele se desperta. Então, eu tenho trabalhado também, voltando àquela história de gerações, de entender melhor essa geração nova para saber onde eles querem chegar. E aí eu tenho percebido que vários, vou dizer hoje, da turma atual que está comigo, poucos falaram para mim, eu quero ir para a universidade. Eu quero ir para a indústria, ou eu quero, seja no Brasil, ou eu quero ir para o exterior. Teve uma aluna em particular que falou, não quero ser professora, né? Mas eu quero ser pesquisadora. Ok. Entendeu? Então, falei, enxergou legal. algo, exatamente. já começou que a nortear. É natural. Eu fui assim. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu falei, eu não quero ser professor. Meu negócio é ficar na bancada, é trabalhar, Você gosta é resolver. do laboratório. Exatamente. Só que a universidade me mostrou um outro lado. Então eu uso muito o meu exemplo de tipo, tá bom, a pessoa tá ali por uma dada razão, mas não significa que aquela razão vai permanecer fixa. É possível moldar da melhor forma, de acordo com o pensamento, conforme a intenção. Hoje eu vejo que por causa das dificuldades de se ter vaga em universidades, por N motivos, os alunos perderam um pouco essa motivação de ir para uma universidade, seja para carreira docente ou docência e pesquisa ao mesmo tempo. Então eles têm buscado alternativas fora. Tem uns que já começam comigo falando assim, eu quero acabar o doutorado porque eu quero ir para fora. Eu quero trabalhar num laboratório de pesquisa lá fora. E eu já tive uma pós-doc que hoje ela não é professora, ela trabalha como uma técnica de laboratório lá nos Estados Unidos, mas desenvolve um trabalho belíssimo. Ok. De coordenar as atividades de pesquisa. Descobriu que ela poderia... Achou, né? Na realidade, ela descobriu algo que talvez não pensasse. Tem uma destreza técnica muito boa, mas ela percebeu que ela não se encaixa como uma professora. Então ela falou assim, eu vou trabalhar da forma como eu vou ser feliz. E tá super bem, sabe? Imagino que você também já teve situações em que o aluno começou a fazer uma pós-graduação e desistiu porque viu que não era aquilo, que não era bancada, que não era pesquisa, que não era docência e... Eu tenho Gera um contexto administrativo um pouco chato, literalmente. Sim. Mas já passou por isso também. Já passei. Eu tenho um aluno de que hoje ele não faz nada relacionado ao que ele estudou na pós-graduação. Hoje ele está na parte de TI. TI. Ok. E tudo bem. E tudo bem, está super bem. Tudo bem. Está super feliz e eu tenho certeza de que o que ele aprendeu de pensamento, de desenvolvimento de raciocínio na pós-graduação está sendo aplicado hoje. Exato. Indiretamente, ele está usando os conhecimentos que ele teve durante a pós-graduação. Porque às vezes não é só informação, é conhecimento técnico. Você não precisa saber que o núcleo de tal área faz tal coisa, exato, a região do corpo, mas o raciocínio, as discussões, a convivência com curiosidade, com buscas de soluções, exato, de problemas, vão te dando uma bagagem, que é uma das coisas que eu falo, que às vezes a gente tem uma formação, pelo menos na nossa área, áreas biológicas, de servir, né? Mais de servir, e aí você começa a pensar, eu falo por mim, né? Que você atinge um determinado momento da vida, que você começa a pensar que dá para você ter outras ações no sentido de continuar ajudando pessoas de outra maneira, né? E que a tua experiência te ajuda muito, não só naquilo que é a sua rotina, né? Eu ouvi uma frase do dia que achei muito bacana, que o indivíduo que não presta atenção na sua experiência, ele destrói a capacidade de construir conhecimento significativo, né? Independente de qual área. Sim. Então, às vezes você vai construindo, de repente você percebe, poxa, bacana até agora, consegui, mas eu tô vendo que eu consigo aplicar isso num outro contexto, né? Então, eu acho que essa parte da formação, né? A gente está falando de desenvolvimento humano, de relações humanas, né? E é interessante que não é só o conhecimento que você passa,
mas o exemplo que você passa também. Isso eu acho que é, não sei, 50%, 50-50. Eu diria que sim, porque eu tenho muito hoje, às vezes eu tenho algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas decisões que eu me vejo muito... Fala, caramba, era o que meu orientador fazia, ou era que pesquisador tal que eu sempre admirei. Porque é importante a gente ter esses modelos, eu acho. Sempre. Uns modelos, seja para aquilo que eu quero fazer, seja para aquilo que eu não quero fazer. São os ombros que a gente sentou, né? Exatamente. E com certeza você já deve ter alunos formados em universidades que com certeza fazem coisas espelhadas naquilo que você falou, sentou, mostrou, e nas suas atitudes que você nem percebeu que eles estavam absorvendo e vendo aquilo como positivo. Com então certeza, isso é legal. Isso é relações humanas, né? Exatamente. E a universidade, assim, né? Quando a gente vai para a universidade, você tem a ideia de fazer pesquisa, né? De fazer... Eu, particularmente, sou apaixonado pela educação, por aula, por sala de aula. Mas aí você descobre que você tem que fazer extensão, que você tem que ir para o administrativo. Sim. E que você não aprendeu a fazer aquilo na faculdade. Assim como você não aprende a empreender, você não aprende a administrar. E aí cai no colo. Como é que está sendo esse processo para você de aprendizado? Porque sempre tem coisa ruim, sempre tem coisa boa, e a gente tem que ter, se foi uma decisão, se foi uma escolha, habilidade de fazer aquilo o melhor no contexto que você está inserido e que também te traga aprendizados, né? Fala um pouquinho desse momento seu. Eu costumo ter a visão do livro da Poliana, sempre o lado belo das coisas, o lado positivo, porque, de fato, conforme as demandas vão aumentando, assim, conforme você vai crescendo na sua carreira profissional, você vai tendo os desafios que vão surgindo e cabe a você aceitar ou não. Mas algumas fazem parte do crescimento, que a gente fala, a administração, uma hora isso vai cair no seu colo. Porque é, de uma certa forma, uma devolutiva que você dá para a universidade também, porque quando você entra, ela te dá todo um amparo administrativo, logístico, de manutenção, que você usufrui. Então, chega em algum momento que você precisa retribuir e dar o seu pensamento crítico para isso. Para aquela máquina continuar funcionando. Exatamente. E dar suporte para quem está chegando. Exatamente. Também. E não é fácil, porque, como você colocou, a gente não foi treinado para isso. Né? Você pensa numa administração de universidade, quem que seria melhor? Uma pessoa formada em administração, um economista. Não, eu sou um farmacêutico com pós-graduação em fisiologia. E aí, como é que faz? Então, obviamente, a gente tem os que passaram por isso já, que vão dando, dessa forma, etc e tal. Mas na hora que você senta numa mesa de reunião, que você vê uma série de discussões e, obviamente, aí que você vê o ser humano, cada um tem ideias diferentes. E aí você tem que saber respeitar, mas ao mesmo tempo você tem que pôr seu ponto de vista. Não é fácil. E aí tem uma demanda administrativa para isso, que isso come o seu tempo. Né? E aí você, obviamente, você quer continuar fazendo a pesquisa, mas você tem a demanda da administração. Você tem uma demanda de extensão. Mas tudo isso eu vejo assim, é cansativo, não vou negar. Né? É exaustivo às vezes, porque são coisas que vão aparecendo sem você programar. Mas por outro lado, vai de novo, se você souber se adaptar e se moldar, você vai tendo um crescimento diferente, você vai tendo visões diferentes. Hoje eu tenho uma visão da universidade completamente diferente depois que eu entrei na administração. Certo. Porque antes eu só usufruía e reclamava. Mas por que não é assim? Hoje, do outro lado, eu falo, eu sei por que não é assim. E eu fui bobo lá atrás. Precisa disso, precisa daquilo. Exato. Então, eu acho que está sendo, de fato, desafiador, né? Mas está sendo um momento de crescimento também, para mim. Eu acho que quando você se depara com uma situação e você percebe que aquilo não te desafia, que aquilo não te dá um certo medo, dá aquele friozinho na barriga, será que aquilo é importante, né? Se não tem essa... E é interessante ver o crescimento de relações humanas que a gente tem com isso, porque quando você é orientador, é você e o aluno. E aí é sempre você, o orientador, e o aluno e tal. Então tem sempre essa hierarquia, ainda que não seja nada de abuso, nem nada, mas é uma hierarquia que existe, né? Então você tem uma certa voz maior ali na hora de falar algumas coisas, tipo, o que você acha de fazer dessa forma? Você escuta o que o aluno quer, mas sempre é o seu pensamento, porque você já tem uma consolidação diferente. A condução fica com uma... É uma maior responsabilidade, né? Pela própria situação de orientar. Né? Mas na administração você tem que lidar com pessoas com uma hierarquia maior, então você tem que saber se portar e ao mesmo tempo você tem que saber apresentar a sua ideia e ao mesmo tempo depois você tem que conversar na outra ponta da administração com
um outro nível de hierarquia. Então, e são linguagens diferentes. É um treino. Né? É um treino e, obviamente, sempre respeitosamente. E a gente vê também que, às vezes, é importante a gente quebrar uma formalidade. Você tem que ser um amigo também ali naquela hora, um colega. Então, você vai aprendendo a lidar, tendo um jogo de cintura para trabalhar com os diferentes públicos, para poder expressar a sua ideia e poder trabalhar aquilo que você idealiza, que é importante para... Aprendizado sempre. Exato. Daniel, e dentro do laboratório hoje, no que você tem trabalhado, o que você está desenvolvendo, qual está sendo o maior desafio? A gente tem o desafio... Essa é uma boa pergunta, sabe? Deve ter um monte, né? Exatamente. Vários, né? Vários em várias... não só o desafio, a pergunta, o protocolo, mas o contexto. Eu acho desde, sei lá, desde a pergunta até, vamos pegar um financiamento, esse contexto de fazer o laboratório girar. Qual está sendo o maior desafio? A questão da gente ter os recursos financeiros sempre foi um desafio. Sempre, é Brasil sempre, né? Sempre Brasil foi um não, né? É mundial. Mais, menos, é mundial e entra governo, sai governo, cada um, nada contra partido político nem nada, mas são pensamentos diferentes, visões diferentes sobre a ciência. Isso tem acontecido no mundo inteiro, então financiamento sempre é um desafio. Né? E a gente está buscando perguntas novas e aquilo convencer as agências de fomento para nos dar recursos. E esse é um desafio que a gente participa como decisor quase zero. Exato. Né? Você tem que esperar o que vai ser direcionado para fazer a sua parte, organizar nesta nova roupagem, né? Mas é uma coisa que influencia diretamente, sem dúvida nenhuma, mas é aquela coisa que até aqui eu consigo ir, agora eu tenho que esperar para ver o que vai ser resolvido. Exatamente. Né? E aí, vinculado à história do financiamento, é a questão de bolsa para alunos. Sim. Porque hoje um aluno tem dedicação exclusiva para o laboratório, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, né, como pesquisador associado. Então, se falta um financiamento de bolsas, a gente não tem aluno. Então, a pesquisa fica meio que travada. Exato. Ainda que a gente é agraciado no estado de São Paulo por ter uma agência de fomento muito importante que nos dá suporte, mas ainda assim, existe o número de alunos que buscam a pós-graduação diminuiu drasticamente ao longo dos anos. E eu acho que esse é um dos fatores, né? Essa dedicação por essa bolsa, que não é um salário que seria semelhante ao que ele, como recém-formado, consegue se encaixar no mercado. Por isso que eu te fiz aquela pergunta atrás, talvez será que é uma oportunidade que eu enxergo como pós-graduando ou é uma necessidade, né? Então, eu acho que isso tem eu acho que esse gap, ele tem sido pouco, não pouco, mas precisa de mais discussões. Sim, com certeza. Pessoas que tenham efetividade de ações debruçados mais tempo para que isso seja resolvido de uma maneira mais efetiva a longo prazo. Né? Com certeza. Aí então a gente tem essa pouca procura pela pós-graduação e aqueles que procuram às vezes não têm suporte financeiro. Isso. Então isso é uma dificuldade para motivá-los a crescer, a estudar, a desenvolver a pesquisa, provavelmente se prepararem para o futuro. Né? Então isso tem sido um dos grandes desafios. Às vezes, por falta de bolsa, o aluno que quer fazer a pós-graduação vai ter que trabalhar fora. Então, conciliar para o aluno, tipo, o aluno que tem que ir para o laboratório, porque o nosso tipo de pesquisa exige que o aluno vá sempre. E ter o trabalho fora, então, gera um pouco de desconforto no sentido de, tipo, eu não posso cobrar desse aluno mesmo que eu cobro do outro de dedicação exclusiva, que tem bolsa, porque ele não está aqui. Então, esse saber lidar com essas dificuldades hoje no laboratório, eu acho que essa questão financeira de ter o projeto rodando e dar o suporte de salário para os alunos, acho que está sendo um grande desafio. Joia. E relações humanas, vamos pensar um pouquinho, como é que você, nesse furacão, né, de atividades diárias, como é que você consegue tentar achar um equilíbrio? E eu gosto de falar sempre que quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala como fisiologista, né? E o equilíbrio nunca quer dizer que é 50-50, enfim. Gerenciar esse caos, organizar esse turbilhão entre o Daniel universidade, o Daniel casa, com esposa, com filhos. E eu queria que você falasse um pouco disso, quanto que você se organiza para fazer com que isso funcione, porque é fundamental, né? É a base você ter a sua família, o seu filho, a sua esposa. Eu acho que isso
é fundamental para a gente ter uma qualidade, seja lá daquilo que você for fazer, daquilo que você se propõe a fazer, né? E eu sei, o Daniel é um cara que gosta muito de música, os filhos gostam de música e você já tem essa oportunidade de estar junto com os filhos, fazendo essa coisa que eu acho que é um momento de prazer, de lazer, de união, de paternidade, de amizade, e que são coisas importantes. Então, essa relação um pouquinho de como é que você toreia essa situação, como é que você constrói, né, essa organização. E também para a gente direcionar para o final, como que a sua experiência, as suas experiências fora do país, também pensando em relações humanas, o que isso te construiu, o que isso te fez subir um degrau e o que isso ajudou a sua garotada e a esposa também, essa experiência fora do país, numa sociedade diferente, num contexto diferente, mas com um objetivo traçado, planejado. E como que é administrar essa situação, família, trabalho? Talvez, para eu chegar nisso, eu vou contar um pouquinho da minha história rapidamente. Por favor. Que foi o seguinte, eu fui pai jovem, eu tinha 25 anos. E o meu primeiro filho veio durante o mestrado. Né? Eu e minha esposa, nós nos conhecemos na faculdade. Então, bem, antes disso, eu venho de como eu disse, minha família é do sítio. E eu venho de uma família muito grande. Então eu tenho 11 tios por parte de pai e 11 tios por parte de mãe. Qualquer encontro íntimo dá umas 200 pessoas. No mínimo, sabe? Então família sempre foi algo muito presente na minha vida. E aí eu com a minha esposa, nós começamos a namorar na faculdade e isso sempre ficamos juntos, assim, do segundo ano de faculdade. E ela foi, depois acabou, ela também morava em Londrina. Depois foi para Curitiba, a gente continuou à distância, ela voltou para Londrina, fui para Ribeirão fazer pós-graduação. E apesar das dificuldades, a gente sempre esteve junto. Então, de novo, aquela história da família, no fundo lá da mente, sempre esteve presente de já começar a construir uma unidade familiar. No mestrado, eu tive também uma oportunidade de tipo, desenvolver um projeto novo no laboratório. Então, muitas coisas foram acontecendo e aquela minha vontade de pesquisador foi crescendo. E eu já me vislumbrava, tipo assim, vou para fora do país, vou deslanchar como pesquisador. E isso, obviamente, ia afetar a minha vida pessoal. Né? Porque se eu fosse para fora, eu não sei se a minha esposa, na época, namorada, iria comigo ou não, se a gente ia casar ou não. Enfim, mas aí no final do meu mestrado, no meio do meu mestrado, a minha esposa ficou grávida, né? A Poliana ficou grávida, e o meu filho nasceu no final do mestrado. No final do mestrado. Naquele momento... Então você teve uma dissertação e um filho. Exatamente. Naquele momento... foi uma bomba para mim, porque a gente tinha cobrança, porque conforme a gente desenvolve a carreira profissional, a gente tem aquele modelo de que temos que ser perfeitos, temos que ser competitivos, temos que produzir resultados positivos, então sempre o mais. E o Vinícius, meu filho, nascendo naquela época, foi importante para quebrar isso. Confesso que quando o Vinícius veio, deu uma certa frustração, tipo, poxa, meus planos foram todos por água abaixo. E naquela época tinha um outro pós-graduando no laboratório que ele falou uma coisa que eu carrego para mim até hoje. Ele falou assim, Daniel, não se preocupe, você só vai inverter as ordens das coisas. Sim. Tudo vai acontecer para você. Obviamente, na época que ele falou isso para mim, eu falei, capaz, já lascou tudo a minha vida, né, não sei o quê. Mas aí eu fui digerindo aquilo. E foi acontecendo, eu falei, não, eu vou fazer acontecer. Eu quero ter minha família, porque era uma motivação que eu tinha, mas eu não vou perder a minha oportunidade de crescer como pesquisador. Então, comecei o doutorado. Tinha o Vinícius, e aí tinha aquela rotina. E meus pais não moravam. Eu morava em Ribeirão Preto, meus pais são de São José do Rio Preto. E meu sogro e minha sogra são de Castro, lá do sul do Paraná. Então são distantes. Então era eu, a Poliana e meu filho. E aí, obviamente, a gente fica junto. Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Você não tem suporte, mas vamos fazer do jeito que nós planejamos. Né? E aí a gente descobriu que é possível. A Poliana trabalhava lá no HC da USP. Eu ia para pós-graduação, o Vinícius ia para a escolinha, mas a gente começou a ter rotinas de tipo, acabou a hora de trabalho, acabou o trabalho. É família. Tem que ter organização. Exatamente. Então, e isso a gente foi se solidificando, a gente foi construindo esse núcleo familiar onde a gente conseguia se separar. Obviamente, tinha momentos que eu falava para ela, tô com uma demanda, eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Ela entendia daquele jeito, né? Mas entendia, mas a gente foi lidando dessa forma. Exatamente. E tem coisas que você vai aprendendo a fazer, né? Tem coisas que você planeja, mas imprevistos estão ali. E aí chegou da metade final do doutorado, eu falei, pô, eu acho que eu quero ir para fora. Vamos tentar ir para fora. Vou fazer um pós-doc fora. Ela falou, vamos embora, vamos tentar.
E aí eu fui ver oportunidades, mas eu via que ela não se encaixava. Aí eu voltei e falei assim, ó, esquece, vamos ficar aqui no Brasil mesmo. A gente tinha interesse de aumentar a família, falei, vamos ter um outro filho, né? No meio do doutorado, maluco total, mas vamos ter um outro filho e vamos embora. E aí, de fato, aí veio o Gustavo, segundo filho. E ele veio um presentinho muito bom, porque ele resolveu nascer 3 dias antes da minha defesa de doutorado. E o Gustavo nasceu prematuro. E aí ele acabou indo para UTI. Então eu tinha cuidados. Exatamente. Então eu estava defendendo o doutorado e meu filho na UTI. Se você me perguntar como foi sua defesa de doutorado, passou. O que foi, o que aconteceu naquele momento, minha cabeça estava... Fez, mas foi um mecânico, outro... a coisa foi bem mecânica. Mas foi um outro sinal para mim que tipo, ó, a família vai estar presente sempre. Ou eu aprendo a lidar com isso, se eu quiser ter um núcleo familiar e queira ver meus filhos crescerem bem crescidos, bem encaminhados e eu aproveitar ser um pai. Porque o legal da paternidade jovem é que hoje eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho 45, então a gente conversa mais ou menos na mesma linguagem, né? Mas a gente é amigo. Isso é legal. Então isso é legal. Então eu fui crescendo com os meus filhos, né? Ao passo que eu fui crescendo pessoalmente, eu fui vendo eles crescerem fisicamente e a gente sempre foi muito, muito junto, muito unido. Próximos. E aí, ao final do meu doutorado, eu passei no concurso lá na Federal de Santa Catarina, e aí nós fomos lá para Florianópolis, que de novo era eu, minha esposa, os 2 filhos, e uma dificuldade... Uma cidade bacana, mas um monte de desafios. Exatamente. E o desafio de começar uma carreira do zero no departamento lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, de novo, eu tive que saber conciliar. Porque eu tinha muita coisa para fazer, obviamente, né? Que você chega... Professor novo numa universidade que dá um monte de aula, te socam aula de manhã, tarde e à noite. Natural. E aí eu tinha a esposa e os filhos falando, pai, vamos pra praia. Então eu falei, não, eu acho que eu tenho que saber de fato, saber que eu tenho meu horário de trabalho e tenho que saber conciliar com isso. Precisa planejar, né? Tem que estar. E uma das válvulas de escape que eu tinha quando às vezes eu ficava muito caótico era a música. Né? Eu sempre toquei violão, guitarra, baixo, sempre instrumentos de corda sempre esteve presente na minha vida. E é interessante porque eu sou o único que toca na minha família. Meu pai não toca, minha mãe não toca, meu irmão não toca. A música sempre esteve presente para mim. Sempre, não sei de onde que vem isso. E é engraçado porque quando o Vinícius nasceu, qual que é o sonho de um pai músico? Vou tocar pro meu filho, ele vai cantar comigo. Ele tinha ciúmes do violão. Ele não deixava eu tocar violão. Eu começava a tocar violão, ele vinha e empurrava o violão. Por mais que eu cantei Tá gostando mais do violão do que de mim. Exatamente. Por mais que assim, toda a gestação dele eu cantava na barriga para ele. Isso até é um episódio interessante, porque a música que eu cantava para ele enquanto ele estava na barriga da Poli, quando ele tinha uns 2, 3 anos, a música tocou na rádio, ele cantarolou com a música. Aquilo que eu falei, meu Deus do céu. Então, muito legal. Então a música eu sabia que estava para ele, mas ele não gostava do violão. Então eu fiquei por muito tempo sem tocar violão. Aí veio o Gustavo nasceu com um genezinho músico também. Aí ele começou a tocar bateria. E aí ele tocando bateria, eu brincava com ele, ia dali, ia de lá e tal. E aí depois veio o Henrique, que é o 3º filho. Um baixista e arrumou um vocalista. Então, aí o Henrique começou a tocar piano, e veio dele também. E era engraçado porque eu gosto muito de rock. Então se a gente tá no carro, eu ponho a música alta no rock, ele vai lá, abaixa o volume. Ele troca de música. Então ele é um perfil diferente. Gosta de música, Exatamente. Mas de estilos diferentes. E o Vinícius, depois dessa fase inicial de ciúmes do violão, depois ele foi entrando na música também. Ele fez aula de violão, depois ele fez aula de clarinete, quando ele estava na escola, e no final ele se identificou na bateria. E o Gustavo, que tocava a bateria, foi pro baixo. Pronto, banda pronto. Exatamente. Então, e todos faziam, né, na época que eles não estão mais, na mesma escola de música. E eu conheci o professor, né, o dono da escola, que sabia que eu tocava também, e aí num festival da escola, ele falou, Daniel, você não quer tocar com seus filhos? Eu falei, opa, por que não? Porque é engraçado, por mais que somos todos músicos, em casa eles nunca tocaram comigo. Eles estavam todos assim, cada um tocando, eu chegava com meu violãozinho, eles paravam e saíam da sala. Eu falei, pô, vocês não vão tocar comigo? Não, quero não. Eu falei, poxa, aí vocês estão de sacanagem comigo, né? A coisa era fraterna só, né? Eles queriam só entre eles. Você é intruso aqui, nada. persona não grata. Mas aí, como veio da escola, eu falei, agora foi o professor que falou, vocês vão ter que tocar comigo, né? É um desafio para todos. Exatamente. Aí a gente foi ensaiando e eu me lembro da primeira vez que a gente tocou junto. Foi
no festival da escola. E aí a gente ensaiou as músicas e tal. E tava aquela turma todos da escola e tal. E todo mundo entrava, tocava uma música e saía. Entrava. Mas aí naquela hora eu tive que falar pro professor, agradecer ele em público. Eu falei, você tá me dando uma oportunidade única na minha vida. E aí até me remonta uma coisa no passado que aconteceu com meu pai. Porque meu pai foi jogador de futebol. Muito bom, era um zagueiraço e tal, na cidadezinha dele. E o sonho dele era o quê? Jogar bola comigo e com meu irmão. E o dia que ele conseguiu fazer isso, nós três no mesmo time, ele conta até hoje com orgulho. Que legal. E eu me vi da mesma forma. Coisa. Com uma outra roupagem, mas com, acho, o prazer semelhante. Então, assim, foi muito gostoso de tocar com eles, de ter essa sintonia adicional ali, ver que a gente estava na mesma vibe. Então, assim... Isso renova, isso esvazia o copo, isso faz a gente ter propósito. Exato. Eu acho que a palavra é essa, né? Você cria, desenvolve, cultiva um propósito que te dá segurança, te dá clareza para você seguir qualquer coisa que você queira seguir. Exatamente. Né? E nos mostra de que a vida é muito mais ampla do que a gente pensa. E aí cai naquilo que você comentou quando a gente foi para fora, a experiência de morar fora. Era uma vontade minha que eu tinha lá no passado, no final do mestrado, e aí cai naquilo que me foi dito. A gente só vai inverter a ordem dos acontecimentos. Né? E, de fato, agora, há 6 anos atrás, a gente conseguiu ir para fora, morar 2 anos fora, que era uma vontade que eu queria do ponto de vista profissional, mas eu queria imergir os meus filhos numa cultura diferente para mostrar para eles, tipo, o mundo não tem limite. E chegou a hora. Que vocês, aonde vocês quiserem ir, vocês vão. Não foi fácil mudar para uma cultura diferente. Eu tomei de dedo dos meus filhos falando, por que você me tirou da minha escola? Por que você está me colocando num mundo onde eu não entendo nenhuma palavra? Você está me separando dos meus amigos. Exatamente. Né? Só que na hora de vir embora, de novo eu tomei de dedo na cara, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me fazendo? Voltar? Exatamente. Então foi bom para eles de mostrar, tipo, o mundo não tem limite. Que foi um pouco diferente da criação que eu tive. E não porque meus pais não quiseram, é porque eles não tiveram oportunidade. E outra coisa, a gente volta um pouco no começo da conversa, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? E um monte de coisas positivas que aconteceram permitem que essas situações sejam mais corriqueiras hoje. Exatamente, né? E você sabe que você falou uma coisa do seu mestrado, doutorado com os filhos. A gente tem uma amiga em comum, né? A Rita, que eu me lembro que na defesa de doutorado dela, fizeram uma pergunta no momento da arguição e ela, com aquela tranquilidade dela, aquele jeito gaúcho, toda... Pedro Henrique nasceu, né? No meu doutorado. Então, tudo fica tranquilo depois que uma mãe tem o seu primeiro filho, né? Porque é óbvio que pra gente, como pai... É uma coisa diferente. Agora, a maternidade exige o peso é diferente. O peso é diferente. Então, e tudo bem. Hoje o filho dela está casado e a vida seguiu e ela tem uma estrutura muito bacana de família. Então é isso, né? Essas relações a linha nunca é linear. E nem sempre do jeito que a gente planejou. Exatamente. E o fato de não ser linear, acho que é importante para o nosso crescimento pessoal, humano, espiritual. Acho que faz parte. Exatamente. Daniel, muito bom. Adorei o papo. E obrigado novamente pelo seu tempo. Foi muito bacana. Espero que você tenha gostado e agradeço você compartilhar essas informações e um pouquinho da sua vida aqui acadêmica, profissional. E se vocês gostaram desse bate-papo, vai ficar disponível para vocês o episódio, né, no LH Podcast, que tem o endereço do YouTube. Se vocês quiserem conhecer o programa e como que é o trabalho do professor Daniel no laboratório, vai estar também o contato dele. E se você quiser também nos seguir nas redes sociais, né, os endereços estarão disponíveis. Obrigado, Luiz. Fechado? Muito Valeu, bom. cara. Obrigado.